10 horas e 26 minutos, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara. A gente chega com as novidades do trabalho dos vereadores desta quinta-feira, dia 6 de novembro. Moradores e comerciantes do centro de Goiânia, ali no limite com o setor universitário, reclamam das consequências do abandono e da falta de segurança em uma praça ali da região. A busca de solução para um problema vai ser discutida em uma audiência hoje à tarde, uma audiência pública aqui na Câmara. E quem vai conduzir esse debate é o vereador Major Vitor Hugo, que veio conversar com a gente aqui gentilmente. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Mariana. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor foi procurado diretamente por essa comunidade ali ao redor dessa praça para reclamar desse problema? Conta pra gente como é que foi. Sim, exatamente. Fui procurado pelas pessoas que moram ali em torno da Praça Dr. Carlos de Freitas, que é em frente ao Centro Pop, ali perto da Alameda Botafogo, e que vive uma situação muito complexa. Eles vivem uma situação complexa já há alguns anos. A população em situação de rua ali no entorno da praça e na própria praça tem aumentado bastante, consideravelmente, e aí eles têm relatos dos mais complexos, mais difíceis, de pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas na frente, inclusive de crianças, adolescentes, a plena luz do dia, consumo de drogas, questões de segurança pública, assaltos, tráfico de drogas acontecendo também, assim, abertamente. E isso, lógico, traz um desconforto para as famílias que moram ali. Vários moradores entraram em contato com o nosso gabinete. Nós, então, propusemos essa audiência pública com a finalidade de ouvi-los. Convidamos também autoridades para virem aqui da Polícia Militar, do Comando de Policiamento da Capital. Fomos até o próprio comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que designou o comandante do Policiamento da Capital para estar conosco, Guarda Civil Metropolitana, secretários municipais de assistência social, mas também de infraestrutura, o próprio presidente da Comurg, todos foram convidados. Nós esperamos que estejam aqui para ouvir as demandas da população, nesse caso, dos moradores aí do entorno da Praça Dr. Carlos de Freitas, com a intenção a gente sabe que o prefeito Sandro Mabel tem feito algumas atividades, algumas ações para ajudar a população em situação de rua, mas aí agora vamos focar especificamente nessa praça. E eu tenho visto também nos relatos dos moradores, não está uma visão assim, eles têm uma visão humana, humanitária em torno do que o município precisa fazer para apoiar aquela população que está lá numa situação de vulnerabilidade, mas também para resolver de maneira a não desvalorizar os imóveis, não afetar a rotina de segurança das crianças, dos adolescentes e das próprias famílias que moram ali. Então vai ser uma audiência pública, tenho certeza, equilibrada. Vamos tratar sobre assistência social, sobre segurança pública, sobre infraestrutura, sobre limpeza, conservação da cidade. E eu tenho certeza que vamos chegar no meio termo que, vamos dizer assim, só pese os dois interesses, ou os vários interesses que estão aflorando nessa questão. Que situação, né, vereador? E olha, para a gente entender melhor o que está acontecendo lá nessa região, a nossa reportagem fez cenas lá dessa praça que a gente está falando. Vamos ver aqui no telão para a gente entender melhor. A praça é a Dr. Carlos de Freitas, como o senhor já tinha falado, que é bem arborizada, fica ali pertinho da Marginal Botafogo e da Avenida Universitária. Até a gente consegue ver aqui na imagem. A comunidade chegou a publicar uma mensagem em um outdoor pedindo a revitalização e a segurança desse local. E a gente tem imagens também. Olha, o problema apontado por esses moradores, vamos ver aqui, ó. Fica mais claro quando a gente vê imagens do chão. A praça está ocupada por pessoas em situação de rua, como a gente pode ver ali debaixo, olha, do pergolado. Segundo a comunidade, o espaço é frequentado por dependentes químicos e são comuns flagrantes de tráfico de droga, o que oferece risco e afugenta completamente a vizinhança ali. A gente percebe que os equipamentos da praça também estão deteriorados. Vereador, como que o senhor pretende conduzir uma situação como essa tão complexa diante desse debate de hoje? Mariana, então, o nosso papel como vereadores parlamentares é dar luz ao problema, tentar articular junto às autoridades do Executivo que tem efetivamente a caneta, os meios, os recursos para poder fazer uma intervenção que resulte, de um lado, em atenção a essa população em situação de rua que hoje se encontra morando ali. Então a gente não está tratando ninguém como a priori, como marginais, como os bandidos. São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, merecem e precisam do apoio do município. Isso de um lado. Do outro lado, claro, a gente sabe também que
existe, como houve relatos aí, consumo de drogas, tráfico de drogas, isso influencia na questão da segurança na região. Também há relatos, inclusive, de casais fazendo relações sexuais também a céu aberto, assim, expondo, inclusive, né, crianças, adolescentes que às vezes se deparam com a situação. Então, nós temos que encontrar soluções. O meu papel vai ser dar voz para as pessoas que virão aqui hoje. Inclusive, nas minhas audiências públicas, os alvos falam primeiro, quem provocou fala primeiro e as autoridades por último. Normalmente a gente vê audiência pública em que as autoridades estão lá em cima da mesa, começam a falar e as pessoas, pô, mas eu vim aqui para reclamar, eu que vim aqui para falar e não vou ser ouvido, eu vou ter restrição de tempo para falar. Não, quando eu conduzo audiência pública, como fizemos, por exemplo, no caso das mães de crianças, adolescentes com o transtorno do espectro autista, começamos por elas falando. Quando nós também ouvimos as pensionistas do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, começamos por elas. E depois, já com o tom dado, né, da reunião, já com o problema delimitado pelas pessoas que estão efetivamente sofrendo pelaquela situação, aí sim, as autoridades se pronunciam já propondo soluções, encaminhamentos. Então, vamos fazer dessa maneira. Eu sei que essa já é uma pauta, vamos dizer, que a Prefeitura já tem demonstrado sensibilidade, porque já fizeram ações semelhantes em várias outras regiões, e agora vamos colocar um foco maior aí na Praça Dr. Carlos de Freitas, em função até da mobilização, viu? Que eles colocaram outdoor, né? E saiu em várias reportagens. Depois que nós começamos a falar, né? Inclusive havíamos já marcado a própria audiência. Outdoor, acho que num pedido de socorro ali daquela população ao redor, e né? A gente sabe também, Mariana, que outros vereadores estão tratando também de temas semelhantes em relação ao centro, né? A revitalização do centro. Então, eu tenho certeza que vai encontrar a sensibilidade de outros parlamentares e também as portas abertas no município, né, na administração municipal, para a gente dar uma solução efetiva para esse caso, que realmente tem se mostrado bem crítico. E tem muitas vertentes, né? O lado ali do social e tem o lado do policiamento também. Como conseguir, vereador, um policiamento para essa região? A Guarda Civil Metropolitana, ela pode ajudar nesse caso? Esse policiamento tem que ser constante, porque, ora, se a polícia sai dali, novamente os moradores voltam para aquela mesma região, né? Sim, é verdade. Nós inclusive, fizemos contato com a Guarda Civil Metropolitana que se comprometeu em enviar, acho que até o terceiro na cadeia de comando provavelmente vai estar aqui presente. Acho que nem o comandante Gustavo, nem o subcomandante Washington já tinham compromissos previamente assumidos, mas alguém, com uma grande importância, né, o 03 na cadeia de comando, estará presente. É um logradouro público de responsabilidade municipal, então está tudo alinhado para que a gente tenha um apoio e um foco da Guarda Civil Metropolitana nessa região. E também convidamos a Polícia Militar. Então, eu acho que a conjugação de esforços, a integração nesse sentido, de novo, com um olhar também humano para a situação que aquelas pessoas estão vivendo, mas nós precisamos dar uma solução, até porque a gente vê condições muito precárias, né? Barracões e todas as possibilidades, inclusive, de pegar doenças, às vezes crianças que podem estar em situação complexas ali, né? Então, tenho certeza que essa audiência pública vai ser muito proveitosa, em particular para chamar a atenção de todas as autoridades que têm responsabilidade nesse caso. Quer dizer, às vezes aquelas pessoas estão ocupando aqueles lugares ali, muitas vezes por falta de uma condição realmente, né? A gente sabe que é um problema social, como o senhor bem mesmo disse. Como que o poder público pode conseguir aí um auxílio para recuperar esses dependentes químicos em situação de rua, não só nessa praça, mas como aí em outras regiões da cidade, como a gente tanto vê, infelizmente, né, vereador? Então, eu acho que nós temos que entrar com a questão da saúde, questão psicológica, né? Temos que encaminhar. Existem em Goiânia uma série de entidades, inclusive do terceiro setor, que fazem esse acolhimento e tratamento. Então, acho que todo o poder público e também o terceiro setor precisa se mobilizar, não só para esse caso. Esse caso, lógico, é uma questão muito pontual, né, de um dos bairros, da nossa cidade, que é a 10ª maior cidade do país. Mas, cuidando desse caso agora, é mais um passo para que a gente consiga, quem sabe até no futuro próximo, aí, erradicar essa situação, né? Pessoas vivendo uma situação de vulnerabilidade muito grande e, inclusive, se expondo aí ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas. As pessoas, eu sou um vereador, um parlamentar de direita, né? O meu partido é o Partido Liberal, é um partido conservador. Eu tenho uma lei já aprovada que multa
consumidores de drogas, não importa a quantidade, porque o Supremo no passado recente, descriminalizou o porte de drogas, de maconha em específico, até 40 gramas, e nós aprovamos um projeto que foi sancionado pelo Mabel de multar aquela pessoa que usa drogas nos logradouros públicos, em R$400 numa primeira incidência, e se for reincidente no período de 12 meses, R$800. Então, mas essa visão, é lógico que é uma visão punitiva, para uma situação geral, né? A gente sabe que tem muitas pessoas, inclusive de classe média alta, que infelizmente consomem drogas à luz do dia. Quer dizer, consumir droga é errado em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas, em especial nos logradouros públicos, com as crianças vendo, adolescentes, serve de um exemplo muito ruim que pode vir destruir famílias e até o futuro dessas crianças, adolescentes em formação. Agora, isso não quer dizer que nós de direito também não tenhamos um olhar social para aquela pessoa que efetivamente está lá numa situação de penúria, por diversos motivos, né? Uma situação muito clara de vulnerabilidade, consumindo drogas, e nós temos que, o poder público tem que amparar para dar a mão, estender a mão para que ela saia dessa situação. Vereador, na audiência pública de hoje deve ser tratada também a revitalização da praça, o que pode ser feito, os caminhos da agora para frente? Sim, é por isso que nós convidamos o secretário de Infraestrutura e também o presidente da Comurg, porque eu tenho certeza que eles podem. Eu já fiz pedido, por exemplo, para o Coronel Kleber, que é o presidente da Comurg, que tem feito um grande trabalho, e ele atua de maneira muito rápida. Diversas praças, né, para as quais eu pedi atenção dele, e ele em poucos dias fez a intervenção, já consertou, já aparou a grama, já cortou ali, já aparou aí as árvores. Então eu acho que a gente coordenando isso hoje na audiência pública, chamando a atenção, sensibilizando essas autoridades que têm o poder realmente de fazer uma intervenção rápida, imediata quase, e dar uma solução para aquela população, para os moradores em situação de rua, mas também para os moradores, né, das casas e dos prédios ali no entorno. É por isso que a possibilidade dessa revitalização sair, ela é muito concreta. O próprio Mabel também, ele sinalizou, não sei se isso vai ser feito, nós do PL não somos da base, nós somos independentes, mas temos contribuído muito para que o governo tenha tido tenha vitórias aqui, particularmente quando as pautas são pautas que nós identificamos como alinhadas com o interesse da cidade. E ele tem dito que, eu não sei quando vai começar isso, que mensalmente cada vereador vai poder indicar algumas praças ou algumas obras de pequeno porte para serem feitas na cidade. Essa aí, certamente, né, se eu puder indicar, vai ser uma delas que eu vou indicar o mais rápido possível. Bacana. Você aí de casa, ficou interessado nesse debate? Tem ideias para contribuir? Pode participar hoje, né, vereador? Convida, então. Por favor. Obrigado aí pela oportunidade. Você que está nos assistindo, na audiência sempre é muito boa aqui. Parabéns pelo trabalho da TV Câmara, né, nossa aqui de Goiânia. Quero convidar você. Vai ser hoje, né, quinta-feira, 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. E a sua presença, ainda que você não seja morador ali daquela região, mas se você quer contribuir, se você quer entender um pouco mais os problemas da cidade e quer contribuir com soluções, quer ouvir as autoridades, quer ouvir as pessoas que virão aqui, que moram na região, você que se importa com o centro, vai ser muito bom ter você aqui. Então, 14 horas no plenário da Câmara Municipal. Bacana, e com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada, tá? Um ótimo trabalho. Obrigado, mano. Até logo mais. Fica com Deus, hein? Obrigada. E avançou um projeto para garantir mais conforto e segurança aos passageiros do transporte coletivo. Vamos ao vivo conversar com o Bruno Denis, que está lá direto do plenário e vai trazer as informações para a gente. Oi, Bruno. O que prevê esse projeto? Oi, Mariana. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. É o seguinte, esse projeto prevê nos abrigos, em todos os abrigos de ônibus de Goiânia, os equipamentos necessários para garantir segurança e conforto aos passageiros do transporte coletivo. Entre esses equipamentos estão iluminação, paredes laterais e traseiras, assentos em quantidade adequada e principalmente cobertura. Mariana, a gente sabe que muitos pontos de ônibus, muitas paradas, têm estrutura precária ou às vezes não tem estrutura alguma. E com
isso, os passageiros enfrentam ou sol escaldante, ou tempestades, ventos fortes, sem contar a falta de segurança. O autor desse projeto, para garantir essa estrutura adequada nos pontos de ônibus, é o vereador Fabrício Rosa, e ele conversou com a nossa equipe e destacou principalmente a falta de cobertura nesses abrigos. Vamos ouvir o que ele disse. A região metropolitana de Goiânia possui mais de 7.000 pontos de ônibus e a maior parte deles, infelizmente, não é coberta. Imagina agora as chuvas chegando, as pessoas tendo que esperar o ônibus 1 hora, 1h30, até 2 horas às vezes, sem um ponto de ônibus. Então esse nosso projeto de lei quer garantir abrigo, segurança, dignidade para as pessoas que esperam o ônibus aqui em Goiânia. O nosso projeto de lei fala também sobre acessibilidade, fala sobre segurança. Então a gente espera que ele continue avançando aqui na Câmara e a gente espera que a Prefeitura e a Rede Municipal de Transporte Coletivo, de fato, concretizem esse direito para garantir mais dignidade, mais segurança e abrigo para as pessoas que esperam o ônibus no ponto de ônibus. Esse projeto do vereador Fabrício Rosa foi aprovado hoje na Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo, e eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar que a sessão terminou há pouco, ainda alguns vereadores aqui debatendo alguns assuntos. A gente está no período de muito debate aqui na Câmara de projetos com a aproximação do fim de ano, e esses vereadores, aqui no plenário, é que darão a palavra final a respeito desse projeto do vereador Fabrício Rosa sobre os abrigos de ônibus, porque a matéria virá para cá, para o plenário, para o último e definitivo turno de votação. Mariana, a gente se despede com essa imagem aí dos vereadores debatendo aqui no plenário. Obrigada, Bruno, trazendo aí pra gente informações em tempo real do plenário, deixando a gente sempre muito bem informado. Obrigada, bom trabalho para você ainda por aí. E você já sabe, continue ligado nas notícias da Câmara, acompanhe nossas redes sociais, a gente também pelo canal aberto na nossa programação. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Tchau, tchau.